eu ver aqui. Tá saindo alguma coisa aí? Tá saindo? Não, ainda não, professor. Espera um pouquinho. Não, ainda não, professor. Espera um pouquinho. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Esse computador meu, esse aqui é diferente. Sim, eu estou ouvindo, Wesley. Baixo, mas estou. Ouvindo sim. Foi E alguma coisa agora? não, né? Também ou tá mais alto? Agora Ah, melhorou, entendi. melhorou, Entendi melhorou o agora. sistema como é que é aqui. Deixa eu tentar aqui. Tentar entrar alguma coisa aqui. Nada ainda, né? Saiu ainda não, né? Não. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Pronto, aceitei a câmera e agora ela vai estar aí também. Não quer ir, por que será que não quer ir? Pronto, a Vicky tá aí. Sim, tô aqui. Que Oi, bom. gente. Oi, professor. Oi, Oi, tudo bem? Oi. O professor, pelo Zoom não é melhor pro senhor compartilhar, não? Pelo Zoom? Será que é o Zoom, né? Eu não sei. É porque o computador que eu tinha, o outro que eu usava, funcionava perfeito. Eu simplesmente eu compartilhava. Esse aqui, tá complicado esse aqui. O Zoom. Vamos ver se eu consigo É fazer porque pelo quando a Zoom. gente não conhece o computador, fica ruim também, né? Mas o Zoom tem a opção lá de sharing screen lá, compartilhar a tela. É isso aqui bem tem apresentação, mas não deu. Ah, não deu aqui. Eu não sei o motivo, qual foi, ou por causa não, porque não deu aqui. O professor, o senhor iria usar o quê? Um PowerPoint, um PDF? O que o É, senhor iria usar? o PowerPoint. Então, compartilhe o PowerPoint no WhatsApp, a gente baixa, a gente vai acompanhando a leitura conforme o senhor vai falando. É, mas pode ser também. Deixa eu ver aqui. Microfone. Espera um pouquinho. Vou fazer o seguinte, sair e entrar de novo aqui. É melhor. E aí, Pâmela, tudo bem? tudo bem? Tô falando aqui com a minha mãe. Ela está em casa ou ela está no Não, hospital? ela tá no hospital. A gente teve que Mas ela não está teve não que tá na internar UTI, ela não, né? ontem. Não, não. Ela não está na UTI. Ah, graças a Deus, então. Ah, então logo passa, logo melhora. Se Deus quiser. Eu fiquei ruim durante, acho que uns 6 dias, bem ruim mesmo, sabe? Deu febre, deu dor de cabeça, aí depois eu melhorei. Mas não era Conseguiu Covid, não. entrar? Não, não. Oi, Estão me ouvindo professor. aí? Tô te ouvindo. Então, né? Tá. Então vamos ver agora. Ah, agora, peraí. Parece que agora vai dar. Vai dar aqui.
Uma janela. Deixa eu escolher a janela que eu quero compartilhar aqui com você. Vamos ver se essa aqui vai. Tá vendo aí vocês? Estão vendo? Parece que vai aparecer aqui. Ah, apareceu não, apareceu a tua foto. Aparece, agora apareceu. Professor. Agora foi, Agora agora foi. apareceu. Ah, então tá bom. Aí aparece isso aí e mais minha foto, não é isso? Agora ficou 10. Então, pronto, beleza. É só uma questão mesmo de entender tem mais alguém entrando? Não, né? Já tá tudo certinho, né? Deixa eu ver. Acho que só vocês mesmo, né? Porque como é o nome dela? Natália. A Natália que não vai poder vir hoje, por questão de não sei o quê. Só faltou a Natália, então. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Conversei com a Pamela na sexta-feira, né? Sobre isso. Então, eu estava pensando em fazer o seguinte. Eu tô vendo que na sexta-feira está bem complicado para vocês, por exemplo, chega do trabalho, é meio complicado, geralmente é difícil para muitos. Então, eu pensei em seguinte, a gente fazer nossas lives no domingo, né? O que é que vocês acham? A gente escolhe um horário bom para todo Nossa. mundo. Pelo menos pra mim, eu preferiria na sexta. Então, Bom, professor, eu sou a Nossa. favor da sexta, porque chega final de semana a gente tá morgado. Mas assim, se todo mundo preferir optar pela sexta, pelo domingo, eu não tenho problema nenhum adaptar o meu tempo para poder estar participando, sabe? Mas a minha preferência é na sexta-feira. Eu sei. Então, porque domingo, professor, às vezes trabalho da semana para fazer. Entende. Final de semana a gente tira mais para fazer trabalho, daí pode ficar meio conturbado. Mas daí a gente vai ter sexta-feira livre, eu acho, então não sei. Mas sabe que a gente tinha que combinar? Pelo menos um, toda sexta-feira, pelo menos um tinha que estar na sala, né? Na semana passada estava a Vicky estava. Essa sexta ninguém entrou, no caso. Eu tava sexta. Só a Pamela estava. Ah, tá. A Pamela estava. Então, é por essa questão, né? Porque assim, no caso, eu pensei nisso porque, como a sexta-feira você só tem aula comigo, essa sexta-feira ficaria livre para vocês fazerem o trabalho de vocês. E eu só teria live que seria de 1 hora no domingo, qualquer um horário que fosse bom para todo mundo, só e pronto. Entendeu? Os trabalhos eu até poderia dar um prazo maior para vocês entregarem, o meu, né, da minha parte, né? Não tem problema quanto à questão de vocês. Tá apertado por hora, não, eu dou um prazo maior, não tem problema quanto a isso. É porque domingo, sexta-feira também está meio apertado para todo mundo chegar, né? Às vezes falta, por exemplo, já tem 2 semanas, né? Ou 3, não sei que pelo menos só aparece um. Imagina, porque, claro, às vezes sexta-feira, às vezes para muita gente, sexta-feira é complicado pela questão do horário do trabalho, chega muito em cima, chega tarde. E sexta-feira, normalmente sexta-feira à noite é um dia meio matador, né? Eu já conheço. Como o domingo está mais tranquilo, então, separaria somente 1 horinha, dessa horinha, eu faria a live só, e a questão do trabalho a gente já administraria de uma forma que ficasse bom para todo mundo. E a sexta-feira ficaria livre para vocês descansar um pouquinho, para fazer alguma coisa de trabalho e tal, de outra disciplina que talvez seja um pouco apertado, não é? Professor, mas deixa eu só te falar um negócio. Quando aparecer um, aí já dá para fazer aula e gravar, pelo menos, né? O ruim é que quando um é só, fica mais. Assim, é um só aluno, né? A aula, assim, não fica tão interativa com mais alunos, né? Fica limitado, né? Fica limitado. Então, há pouca interação, entendeu? É essa a questão, né? Fica quase como aula gravada. Por isso que eu pensei na sexta-feira, porque se a maioria pudesse nascer no domingo, essa sexta-feira ficaria livre para vocês, porque essa disciplina vocês vão ter comigo só, a sexta-feira. Então vocês não têm com outro professor. Cada dia da semana vocês têm com o professor. Então a sexta-feira fica livre para vocês ficarem tranquilos, chegar do trabalho tranquilo, tomar seu banho, jantar direitinho, ver alguma atividade para fazer, você faz. E domingo separaremos 1 hora, que é bom para todo mundo. Assim, não, eu prefiro às 7, preciso às 8, preciso às 9, entendeu? Ou às 5, às 3, às 4, sei lá que horas. E pelo menos que a maioria participasse, né?
É verdade, meninas. Aí livra a cesta para todo mundo. O que vocês acham? Não, É, Pode ser, pode ser. pra né? mim tá tranquilo, gente, sério. Então, é por essa questão. Acho que ficaria bom para vocês, né? Para mim pode ser no domingo, então. É, Pra mim também, professor. caso haja alguma emergência de algum que não possa ir, você só diz, ó, não vou poder ir hoje por essa questão e tal, né? Para não ficar muito rígido a questão. Mas contanto que vocês estejam aí participando, né? Então é essa questão. E a sexta ficaria livre tranquilo. Então acho que seria bom, né, para todo mundo, não é? Tá gravando aí? Aparece gravando aí? Sim. A aula tá. Aparece o nome gravando. Aparece. Ah, então, porque às vezes eu Aham. não esquecer e depois a gente dá aula e não gravou, aí fica ruim, né? Então, vamos seguir assim. Nós falamos até semana passada sobre o anterior, terminamos com a questão do quinhentismo, né? Ou a literatura, né, informativa, dos cronistas, literatura que digamos, deu início à literatura brasileira, mas assim, não de fato, assim, como literatura assim, mas digamos foi um empurrãozinho, né? No caso do quinhentismo, né? Agora sim, a partir desse período do Barroco, no caso no Brasil, esse período ele chegou para marcar mesmo a literatura nossa. Então, a maioria dos historiadores literários eles apontam como o Barroco, a partir do ano 1601, como o início de fato da literatura brasileira, pela primeira publicação genuinamente brasileira, né? Então, essa foi, por isso que muitos historiadores apontam isso. Então, eu acho que, neste caso, né, foi bastante importante essa aí. Então, vamos estudar o Barroco essa semana, umas 2 semanas sobre esse tipo de expressão, de literatura, né? Claro, o Barroco estamos falando em termos literários, mas isso aí envolve também as artes, né? As artes plásticas e tudo isso. Foi um período muito interessante no Brasil, né? Que praticamente surgiu em Minas Gerais, né? Tivemos aí, eu não sei quantos conhecem Minas Gerais, que já foi em Ouro Preto, Diamantina, essas cidades aí, é a arquitetura barroca, né? Quando ouviram falar em Aleijadinho, né? Que ele também um grande escultor do Barroco. Então, isso é uma grande. E vamos ver um pouquinho, falar sobre características, influência, autores, obras e textos. E vamos ver um texto do Barroco. Né? Então, um contexto histórico, começando na Europa, né? O contexto histórico é 1517, lá começou mais cedo. Então, esses fatos que ocorreram na Europa vieram influenciar na questão também da nossa literatura. Ela seguiu aí, né? Então, começou em 1517, com a reforma, né, protestante, no qual a igreja cristã, que já tinha sido dividida, o catolicismo já tinha sido dividido em católico romano e católico ortodoxo. Agora, no catolicismo romano, vamos dizer aqui, em sua maioria, porque os católicos, no caso, os ortodoxos, se concentraram mais na Grécia, Rússia, Bulgária, né, e algum desses países aí. Enquanto o catolicismo romano, né, e todo o Império Ocidental. Então, toda a Europa em si, daí saiu. Né? Então, daí houve essa divisão no meio do catolicismo romano, foi aí que houve a divisão aí. Aí houve católico e protestante. Logicamente, em sua maioria, esmagadora católicos, uma quantidade menor de protestantes, dependendo do país. Né? Então, já conversamos já sobre essa questão, falamos um pouquinho sobre o que deu origem, né, ao protestantismo, né, quem foram os precursores da reforma, falamos um pouquinho sobre isso, né, que começou com Russell e Wesley, e Wycliffe, perdão, e daí depois, né, eles foram precursores, não foram os reformistas, foram precursores. Como eles não tiveram apoio popular, nem apoio, digamos assim, principalmente apoio político, eles não tiveram sucesso. Agora, com Lutero e depois Calvino foi influenciado, seguiu os passos de Lutero, né? Embora tenha
seguido uma outra linha em alguns aspectos. A partir de Lutero, então, nasceu o protestantismo. Luteranismo, inicialmente. Né? Então, na Alemanha, tanto que a maioria da população alemã é luterana, a grande maioria. Não são católicos, são protestantes, a grande maioria. Em sua maioria, luterano. Mas existe outros também, né? Outros que não são luteranos, existe vários. Mas em sua maioria são protestantes na Alemanha. Então, com o nascimento do protestantismo, né, a igreja começou a perder força em alguns países, porque houve um tempo que assim, ficou decidido cada rei, né, ou aquela pessoa que governava determinado local, eles deixaram livres, alguns deixaram assim, vocês querem ser protestantes, beleza, se vocês quiserem ser católicos, igual, fica na mão de vocês. Não havia um monopólio como havia antes. O monopólio é netamente de católico. Então esse era... Só que depois com o protestantismo, não. Deixou de ser isso. Deixou de ser monopólio. Onde se conceitou mais o catolicismo foi justamente na Espanha e Portugal, né? Onde mais, praticamente, era quase a totalidade da população, né? Eram católicos. Né? Então, em 1540, fundação da Companhia de Jesus, ou dos jesuítas. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Qualquer coisa, beleza, qualquer coisa vocês perguntam, qualquer comentário, então vocês falam também, tá? Bom. Deixa eu falando sozinho, não. Então, daí surgiu os jesuítas, que é conhecido como a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Em 1563, devido ao avanço do protestantismo na Europa e devido à descoberta de novos, né, mundos, né, as colônias americanas, a igreja partiu para um movimento chamado de Contra-Reforma, quer dizer, um movimento contra a reforma protestante. Qual era esse objetivo? Firmar o credo católico e eliminar algumas coisas que haviam sido empecilho para o catolicismo, que estava justamente perdendo muitos fiéis, principalmente a venda das indulgências. Então, eles tiraram isso, mas muitas coisas católicos simplesmente fizeram esse concílio, essa Contra-Reforma nasceu, confirmando que são católicos, e para evangelizar o novo mundo. Então, principalmente Espanha e Portugal saíram, e os jesuítas saíram dentro com eles, né, para evangelizar os novos, em vez de os protestantes chegarem lá, tipo assim, como aconteceu com os Estados Unidos. O protestantismo chegou nas 13 colônias lá, e depois que a Inglaterra começou a digamos, se interessar pelas colônias americanas, no caso, no norte, então, daí nasceram as 13 colônias, a Grã-Bretanha dava certa liberdade aos colonos, então, autonomia para as colônias, eles negociavam sozinhos, indiferente das colônias portuguesas e espanholas, que estavam sob o domínio da metrópole, né, cada uma delas, né, então havia uma... E daí eles puderam impor isso, um controle maior sobre as colônias, além da questão da religião também, por isso que a maioria praticamente todos os países latino-americanos, em sua maioria, são católicos, do México até a Argentina, devido justamente a essa colonização. A Inglaterra tentou fazer isso mais para frente com esse tipo de imposição, com as 13 colônias, mas já era tarde demais. Então o povo já estava acostumado já com autonomia e não tinha como eles fazerem nada, nem religiosamente nem nada. Os que vieram para a América do Norte, né, primeiramente foram os puritanos, né, que eram calvinistas, e depois vieram as outras. Aí vieram os batistas, vieram luteranos, metodistas, presbiterianos, foram indo para lá. Depois chegaram os católicos também, foram colonizados também por católico, né, ali. Mas a maior parte, por isso que os Estados Unidos, a maioria são protestantes, justamente por questão de colonização. Né? Tá. Então a Contra-Reforma veio agora garantir, a igreja veio garantir a sua, digamos, como é que eu falo, domínio agora nas colônias hispano-portuguesas. Então daí, e a Contra-Reforma justamente foi isso. Né? Bom, o Barroco na Europa tinha outros nomes. Por exemplo, na Itália, chamada de marinismo, por influência do poeta Marini. Na Espanha, gongolismo, por influência do poeta Luís de Góngora.
e preciosismo na França, em razão do requinte formal dos poemas. E no Brasil, como tinha um nome também de seiscentismo na literatura brasileira. E talvez vocês estão escutando por primeira vez essa expressão, né, seiscentismo. Quinhentismo era mais comum. Mas são expressões utilizadas também, que inclusive num certo período no Brasil também, no ano 1800, onde aconteceu muita coisa, era conhecido aquele período como oitocentismo, né, também. Então, essas expressões não são, digamos, estranhas de todo, né? Então, se você não ouviram essa expressão que no Barroco, no Brasil, chamava-se também seiscentismo, alguns autores o falam assim, vocês estão ouvindo pela primeira vez, já sabem que também se chamava isso. Então, vamos lá. Barroco no Brasil. Marco inicial. Como comentamos nos já aulas passadas, que inicia-se no ano 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Então, foi publicado esse poema épico no Brasil, então dá-se início, inicia a literatura brasileira de fato, e começando com o Barroco. Então, essa Prosopopeia foi a primeira publicação. Vocês já ouviram esse poema chamado Prosopopeia alguma vez, ou é a primeira vez que vocês escutaram? Já ouvi falar. Eu também já ouvi falar. Eu também só ouvi falar, mas não li. Mas não sei o que é certinho. Então, aqui tem algumas curiosidades sobre esse poema, eu estou passando para vocês. Ele é um poema épico, com 94 versos, em oitava rima e decassílabos heróicos, conforme ensinava Luís de Camões em Os Lusíadas. Então, podemos dizer que essa é uma versão baseada nos Lusíadas de Camões, mesma estrutura, mesmo esquema, né? Então, tratou isso. Porém, o enredo é diferente, né? O enredo gira em torno de Jorge de Albuquerque Coelho, que era o donatário da capitania de Pernambuco, na época das capitanias hereditárias, que vocês já ouviram falar e já estudaram isso também, desde a época de guri, né, nas escolas. Então, nessa Pernambuco, então, esse poema foi feito baseado, né, girando em torno desse indivíduo que era o donatário, né. O narrador do poema, o tal de Proteu, qual é o intuito do poeta? O intuito do poeta é enaltecer os feitos dos guerreiros na batalha de Alcácer Quibir, caracterizando o poema como um gênero literário épico. Procurou imitar o Lusíadas de Camões, como falaram, então, procurou imitar aquela estrutura, aquele esquema dos Lusíadas. Vocês já leram? Não, nunca li. Eu li. Lusíadas eu li. Você leu, né? Fala um pouco sobre Lusíadas. Do gigante Adamastor, tal, li. Fala um pouco dos Lusíadas aí pra gente. Não, eu li sobre aquela parte que ele saiu de Portugal, que a navegação sai de Portugal, e passava pelo Cabo Canaveral, Sim. e que o gigante Adamastor, que era uma montanha, né? Não lembro direito, eu li isso. É mais ou menos assim. Talvez pra gente, por exemplo, Dom Quixote de la Mancha é mais conhecido que os Lusíadas, não é verdade? Eu conheço mais mesmo do Dom Quixote de la Mancha, eu já li inclusive o livro do Dom Quixote de la Mancha. Tem a versão, claro, tem aquela versão compacta, mas tem a versão original que é enorme, é grossa. Que é interessante, já vimos filmes, já tem narrações sobre isso, por exemplo, tinha até um desenho, né? Que era Dom Quixote de la Mancha com Catatal, né? Acho que é Catatal, me parece, não era? Acho que é. Acho que é isso, não era? Não lembro, eu tinha um desenho lá um desenho da Hanna-Barbera que fazia, só que no Brasil era trazido como Dom Quixote, né? Aí ele Catatal, uma coisa assim. Então era meio mais ou menos baseado no Dom Quixote de la Mancha. Eu também já vi filmes, desenhos, então é bem conhecido, né? Mais conhecido, quer dizer, deveria ser, os Lusíadas deveria ser mais conhecido para a gente brasileiro, né? Mas o Dom Quixote é conhecido, inclusive, que era considerado na literatura, parece que é a literatura mais traduzida no mundo, Dom Quixote de la Mancha. É uma obra
é mais conhecida, né, e tem mais nome do que os Lusíadas de Luís de Camões, né? Então, aí naquela parte que o gigante Adamastor ele sai do mar, ele assusta a navegação portuguesa, né? Aí Uhum. aquela parte parece verdade mesmo. O narrador ali está contando como se fosse real aquilo, né? Porque Sim, era caminho das Índias, né? E aí conta sim, um pouco da história do gigante Adamastor, que ele foi expulso de uma outra terra, uma terra ilusionária, né, mística, em que ele era sim. apaixonado por uma filha de deuses lá, acho que era ninfa, né? Por uma ninfa, e por ele ser muito feio, ele foi jogado aqui na Terra, né? Então, assim, aí mistura com a narrativa portuguesa de que eles estavam atravessando mares nunca navegados antes. Eu li essa É, parte. por mares nunca dantes navegados, é isso. Isso. Exato. É interessante a história. Mas, bom, então, mais ou menos, pensa nisso numa versão desse indivíduo aí, só que muda os personagens, muda para esse indivíduo aí, essas batalhas, tá? Mais ou menos, mais o mesmo esquema, mesmo estilo, né? Baseado nisso aí, né? Então, característica da linguagem barroca. Quanto ao conteúdo, ela existe conflito entre visão antropocêntrica e teocêntrica. Você sabe o que quer dizer isso, né? Sim, antropocêntrica é, no caso, visão humana, né? E teocêntrica a visão de, no caso, de religiosa, de Deus, né? É É, Deus no centro de tudo, né? e antropocêntrica quer dizer o homem que é o O centro. homem no centro. Porque antropos no grego quer dizer homem e cêntrica é centro, né? E teocêntrica, teos é Deus e cêntrico é centro. Então, oposição entre mundo material e mundo espiritual, existe essa antítese, né, entre os dois, né? Esse paralelismo, né, que eles fazem, né? Olha, é a mesma coisa, existe com fé, entre fé e razão, né? A fé é baseada na religião, a razão baseada mais, digamos, da filosofia, na questão humana, né? Então, você não age por fé, você age por razão. A razão que conta, não a fé. É isso aí que eles... esse conflito que aparece no barroco, né? Conta com tem mais ainda, o cristianismo, a morbidez, a idealização amorosa, né? Sensualismo e sentimentalismo de culpa cristão, O que é consciência da... morbidez, professor? Morbidez? O que é Hã? morbidez? Essa palavra significa o quê mesmo? Deixa eu um pouquinho, já te digo agora. Deixa eu ver aqui se eu tenho no dicionário. Tem, mórbido, vê aí, mórbido. Dá uma olhada. É algo que significa algo de doença, não é, professor? É algo doentio. É verdade. Verdade. Relativo à doença patológica doentio. É uma coisa Pronto. que, no caso, é doentio, né? Isso. Viciante, sei lá. Então, idealização amorosa, sensualismo e sentimentalismo de culpa cristão, consciência da infidelidade, do tempo, gosto por raciocínios complexos desenvolvidos em parábolas e narrativas bíblicas. E o carpe diem, que é como as palavras dizem, tipo assim, viva bem, né? Seria mais ou menos isso aí, a tradução carpe diem. Então é isso aí, então. Então essa é a questão do conteúdo barroco, é isso aí. Tem muitas vezes que vamos ver alguns textos, aí vocês vão ver vão ver essas questões envolvidas aí, né? Quanto à forma, o barroco tem a seguinte forma: são poemas preferencialmente escritos na forma de soneto. Um soneto é poema de 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. Então, essa é a base do soneto, né? A base como funciona o barroco, as estruturas. Gosto pela inversão e por construções complexas e raras. O barroco no Brasil. Então, prosopopeia de Bento Gonçalves deu início ao barroco brasileiro, em 1601. É por isso que eles chamam de seiscentismo, que começa no ano 1600. Né? Todo esse período aí. No entanto, o barroco só começou a ganhar força entre 1720 e 1750,
quando foram fundadas várias academias literárias por todo o país. Tem esse período das academias também, que já vamos falar em uma outra aula sobre isso. Agora, somente introdução à questão do barroco, estamos falando. Outro fato, o barroco é uma expressão artística, não apenas na literatura, mas como em artes plásticas, como nós comentamos, né? Citando um aleijadinho como um deles, talvez a maior expressão do barroco seja ele, né? E as construções, né? Em cidades como Ouro Preto, que antigamente se chamava Vila Rica, né? As igrejas, né? Tudo isso aí, os quadros. Então, o barroco era muito presente na época, né? Então, podemos dizer que praticamente o barroco começou tudo, né? Em Minas Gerais, né? Tudo e aí. A descoberta de ouro em Minas Gerais possibilitou o desenvolvimento do barroco, resultando na construção de igrejas de estilo barroco, até mesmo durante o período do arcadismo. Até depois do barroco veio o arcadismo, o estilo barroco continuou prevalecendo ainda, até aquele período, até durante o arcadismo, né? Porque praticamente o arcadismo, vamos dizer que isso é uma continuação do barroco, mas com coisas novas. Mas o barroco, o estilo puro barroco seguiu até o século XVIII. Autores do barroco brasileiro. Vamos ver. Gregório de Matos, já falamos sobre ele. É um homem conhecido como Boca do Inferno por causa de suas poesias satíricas. Além desse tipo de poesia, também escreveu poesia sacra e lírica, assim como também poemas graciosos e pornográficos. Esse indivíduo, hein, é um ator. Esse viveria bem nos tempos de hoje, né? Esse indivíduo. Então, vamos ver. O Boca do Inferno não perdoava ninguém, ricos e pobres, negros, brancos, mulatos, padres, freiras, autoridades civis, religiosas, amigos e inimigos, todos, enfim, eram objeto de sua lira maldizente. Em um dos seus poemas satíricos, o governador baiano Câmara Coutinho foi assim retratado. Ele tratou assim o governador: nariz de embono, com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que seu dono. Veja só. Do governador. O governador, mas na época, hein? O cara não perdoava mesmo ninguém, não. Em sua poesia. Tinha que ter vivido na época da ditadura. Isso aí seria, se não tivesse matado o indivíduo, ele já estaria longe daqui, né? Ia mandar esse cara para Cucuias. Em suas poesias satíricas, Gregório de Matos apresenta sua visão do amor físico de maneira agressiva e galhofeira. Quer despertar o riso ou comentar o maldoso da plateia. Por isso, manifesta desprezo pela concepção cristã do amor, que envolve a camada espiritual, conforme podemos verificar no fragmento de um dos seus poemas. Ele diz assim: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ansas. Quem diz outra coisa é besta. Esculachou o amor. Então ele colocou bem, banalizou bastante, né? Olha aqui. Triste Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Você vê que como funciona a questão das rimas, está bem legal aí, né? ABBA, né? Então, tranquilo, né? Toda ela é assim. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi-me trocado e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Desde em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceites do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda e fora de algodão o teu capote. Então, aqui tem as rimas, né? As duas primeiras com 4, né? E as outras duas de 3, rimando com cada um com um de baixo aqui, né? Podemos rimar os dois de baixo, tal qual, né? Ou rimar os dois e deixar essa livre. Mas aí tá, mas está bem construído a poesia dele. Apesar de ser bastante, digamos, agressiva, né? As poesias dele, mas são bem construídas, né?
Olha a outra. Definição do que em todos os tempos a cidade da Bahia. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. Demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Quem a pôs nesse socrosso negócio? Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura, usura, o tal desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu. Negócio, ambição, usura. Olha como ele constrói esse poema. E aí, metendo lenha, né? Mais um. Aí que acho que continua aqui, na realidade. Quem são seus doces objetos? Pretos. Quem tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Então, veja só, ele está tacando aqui preto, mestiço e mulato. Aí ele fala, dou ao demo os insensatos, dou ao demo a gente armado, que estima por cabedal, pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os círios lá vêm os centos, e a terra fica espaimando, porque os vão atravessando. Meirinhos, guardas, sargentos. Mas não é interessante como ele constrói isso aí? Esse poema, por exemplo, da maneira como ele constrói, bem interessante. Mais outra. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem fraquento olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita a esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desvergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picaria. Estupendo usuras nos mercados, todos os que furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. E aqui, Dona Ângela, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformar. Quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé de rama florescente, a quem o anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara. Se, pois, como anjos sois dos meus altares, fores o meu custódio, a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela é e tão galharda, posto que os anjos nunca tão despesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Aqui, essa poesia nós já vimos, né? Na semana passada, uns 2, 3 aulas atrás, sobre como ele coloca também a questão de rima, está bem feita, né? A estrutura, né? Essa não vimos, essa é outra. Ele coloca a voz assim. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que por receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A voz divinos olhos enfixados, e tanto sangue lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés por não deixar-me, a vós sangue vertidos por ungir-me, a vós cabeça baixa por chamar-me, a vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então, veja que essas duas assim, coisinhas religiosas, né? Falando sobre o cristianismo, que é essa, e a maneira como ele rima. Nota as estruturas como são, olha, 4, né? A primeira estrofe 4, segunda estrofe 4, segunda 3, segunda 3. Aqui é o mesmo esquema. 4, 4, 3, 3. Ó, 4, 4, 3, 3. E aqui também tem uma estrutura de 4, 3. Né? 3, 4, 3, 4. 3, 4, 3, 4. Aqui é 4, 4, 3. A Dona Ângela, a mesma coisa. Esse aqui também é a mesma coisa. 4, 4, 3, 3. Aqui a mesma coisa. 4, 4, 3, 3. Né? Então, a estrutura é essa aí. Então, não tem como não achar diferente. E nota-se, assim, que como é, por exemplo, essa aí, ó.
ele pega aqui, cobrada, com história, ele vem aqui, ó, cobrada, desgarrada, repentino, divino, história, glória, como ele faz, ó. Aqui, praticamente tudo rima aqui, ó. Tem os verbos aqui, tudo batendo certinho. É assim que ele trabalha. Então, autores do barroco brasileiro, vemos aí na poesia Bento Teixeira, sua obra maior, no caso, que é o Professor Popé, né, que falamos sobre o marco do barroco do Brasil. Alguma pergunta, gente? Não, professor, por enquanto não. Então, tá bom, vamos lá então. Eu também tô tranquilo. Então, vamos ver o barroco aqui na prosa. Na prosa temos o padre Antônio Vieira, que escreveu sermões entre 1779 e 1718, não é poesia, no caso, sermões. Então, temos lá no barroco tanto poesias como prosa, né? Curiosidade sobre o padre Antônio Vieira. Ele é a maior expressão do barroco em Portugal, veio para o Brasil com 6 ou 7 anos de idade. Sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à brasileira. É um cara que pertence aos dois mundos, né? Então, veio no Brasil, 6 ou 7 anos de idade, depois ele voltou para Portugal. Então, lá ele escreveu, né? Então, as suas obras aqui pertencem tanto à nossa literatura quanto à literatura portuguesa. Embora ele seja português, mas ele escreveu também literatura brasileira. Um cara que pertence aos dois mundos, né? Então, essa parte do barroco é isso aí que queríamos falar para vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer disso aí, gente? Não, professor. Então. Professor, fechou Então, o negócio que você eu fechei porque, né, no caso, a apresentação já está terminando. Vocês querem que eu volte lá? Não, eu achei que tinha dado algum problema. Eu quero, professor, porque eu tava terminando de copiar. Ah, deixa eu abrir então para você. Eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo eu aprendo melhor. Ah, não, você está certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para você. Aí, deixa eu abrir aqui. Aí você vai me dizer onde você quer que eu... Abriu? Não, Não, mas tá abrindo aí, né? agora tá. Tá. Onde é que você quer que eu volte aqui? Esse é o último, deixa eu ver. Maior. Esse é o último. É, nesse aí, professor, calma aí. Deixa eu só terminar de copiar os tópicos aqui. Tá. Não, tá. Então, gente, de início hoje sobre o barroco, essa questão introdutória. Falamos alguns poemas de um cara mais conhecido, né, que já falamos sobre ele. E depois, por semana, vamos trabalhar um pouquinho também mais para a gente fechar o barroco. Se tem essa na próxima domingo, a gente fecha essa aula sobre o barroco. E entraremos no próximo período, né, no arcadismo, que é um período interessante. Também. Todos os períodos são interessantes, né? E tudo que indica, nós vamos ficar talvez em sistema remoto mesmo até o final do ano, porque eu acho que é difícil que a gente volte. Não sei se a gente vai voltar para o sistema presencial. Pelo visto parece que não, né? Já estamos começando de setembro, se começa a sair então. outubro, temos outubro e novembro, 2 meses, mas vamos ver, né? Terminei, professor, obrigada. Nada. Parece que vai voltar, né, professor? Que eu vi que o prefeito ordenou lá a volta, ele autorizou. Sim, Campo autorizou, Mourão. foi. Campo Mourão. Campo Mas aí é Mourão, administrativa, cada aqui, não sei se o prefeito vai permitir que volte agora. Eu acho que esse ano. Eu acho que esse ano essa escola, a faculdade, não volta, não. Eu também volta, acho. né? Não, esse ano não Eu volta acho aqui, que nem tem que voltar mesmo. Não tem que voltar. Então, acho que não compensa voltar esse Eu ano. acho que mas... principalmente escola, porque as crianças elas não vão entender que elas precisam respeitar. Elas vão trocar máscara com o coleguinha, elas vão fazer guerra de álcool em gel. Então é muito difícil. É horrível isso. Então, mas para a universidade, no caso... mais adulto, é diferente, né? Professor, mas esses adolescentes vão aproveitar que as aulas voltaram, vai começar a ir para barzinho, vai começar festa universitária, tudo de novo. Não, e já tá, né? Porque Já começou, Porto, você viu? Esse final de semana. Então, Porto já tem gente até afogada lá. E se voltar, vai ser muito pior. Uhum. Verdade. É verdade. Pior que é. Então, assim, Então, né? no caso, Melhor esperar. É só dar o E, então, ali, é?
No caso, lá em Campo Mourão, o prefeito autorizou só a universidade a voltar, né? Que é as faculdades privadas, no caso. Mas a titular é menor, né? São menos faculdade e tal. Dá ainda é verdade. lá. Agora aqui em Maringá é muito, não dá. Pensa, Não, aqui não. Aqui a César Mar, Sim. são grandes. Nossa, é muita gente. Muita gente. Essas universidades maiores aí, não foge do controle, gente. Não dá. Tipo, a maioria das pessoas que moram em cidade perto, na verdade, quer vir para Maringá para estudar, então imagina o tanto de gente. Então, daí vai ter a van que tem o pessoal, né, para levar. Então. Não tem como. Gente, sabe o que eu acho? Acho que não volta nem no começo do ano que vem, não volta. Eu também acho só em julho. Não vai voltar mesmo, não. Será que não volta? Não, se essa vacina que eu falo, por exemplo, que se sair da vacina, ano que vem volta, tranquilo. Vacinando. Então, mas assim, professor, a vacina... Eu acho que no começo não volta, não, no começo do ano. É porque a vacina, a primeira etapa da vacina vai imunizar os profissionais da saúde e da educação. No caso, vocês vão ser os primeiros, né? Aí depois vai vir o grupo de risco. Para depois vir as pessoas normais. Então, até lá, vai até julho. Mas vai depender, sabe de quê? Vai depender da quantidade de vacinas que eles tragam para cá. Entendeu? Ai, gente, olha, tomara que no próximo ano não seja igual esse, pelo amor de Deus. Também não. Tá bem ruim, né? Porque o projeto do Ratinho Júnior, eu falo isso porque eu sou técnico de segurança e saúde, né? O projeto do Ratinho Júnior, ele está sendo com a Rússia. Então, vai vir 40 milhões de doses mais o projeto no papel. Com o projeto no papel, eles esperam até maio, começo de maio, tá pronto mais de 140 milhões de doses, entendeu? Então vai dar tudo certo, mas vai levar até o meio do ano. Mas 40 milhões de doses, cara, não temos isso de gente no Paraná, não. Vai vir só 40 milhões de navio, né? E vai vir mais o projeto para poder ser fabricado aqui. Então, mas 40 milhões de doses é para vacinar todo mundo. Você acha? Eu acho que Paraná não tem 40 milhões de pessoas. Tem? Não tem, não. Não tem, não. Segundo... 40 milhões de São Paulo, São Paulo tem isso. O estado de São Paulo, que é o mais mais populoso é Minas Gerais, né? Uhum. Não, é São Paulo, eu acho. Minas Gerais tem maior quantidade de cidades, mas o mais populoso é São Paulo, que tem acho que 40, 42, 45 milhões. São Paulo. Depois acho que é Minas Gerais, depois... o Paraná não tem estudo de gente, não. Acho que tem uns 20 milhões. Então vai dar certo. Então acho que vai dar para todo mundo, então. Agora o problema é que pode ser, depende de quantas doses sejam necessárias, né? Primeira dose, tem segunda, terceira. Deixa eu te falar, é 2 doses, tá? É 2 doses. São 2, Essa é a primeira e passando 15 dias mais uma. Essa é a vacina russa. Se são 2 doses, por isso que eu tô falando. Se for 40 milhões, vocês calcularam 20 milhões de pessoas, então significa que dá para as 2 doses, né? Então. Inicialmente. Então, mas o caso é o seguinte, que nem todo mundo é estudante, por isso que eu tô falando. Eu acho que se eles derem prioridade, como você está dizendo aí, profissionais de saúde, professores, estudantes, que não pode ficar fora de sala de aula, eles vão dar prioridade a estudantes, pessoal de risco, mas o restante da população que não é de risco, se caso não der, eles vão ficar para depois. Tem gente que já sai da faculdade, que já está trabalhando, né? Tem gente que já não mexe mais com isso. E tem bebezinho também que não vão para as escolas. Então, quer dizer, pela quantidade de doses, imaginando eu assim, isso eu estou imaginando, né? Se todas as doses estiverem tudo certinho, eu acredito que dá para vacinar todo mundo. Bom, tem que ser muito, tipo assim, estudado e trabalhado certinho, né? Porque imagina, tipo, dá erro em algumas doses, perde dose, aí é difícil. Aí é difícil. A Vicky comentou um negócio que eu tava pensando também, que o ano que vem pode ser bagunçado, sabe por quê? Cada estado vai fazer com uma produtora diferente. No caso, São Paulo está fazendo com Oxford, né? O Paraná com a Rússia. Então, tipo, faltou aqui... Então, com a China. Então, ficar com a China. Eu vou viajar para outro estado para tomar lá. E vai virar uma bagunça, hein? Tomara que não, né? Tomara que não, né? Vai saber o que espera da gente, né, no que vem. Mas acho que esse ano, como você falando, sala de aula, esse ano acho que não vai, não. Aí vai continuar esse sistema até... Aí entre as séries, todo mundo vai para casa. Aí acho que dá uma acalmadazinha, eu acho. Eu acho. Se o pessoal não for para as praias, né? Professor, eu tô com mais medo das férias do que o pessoal aqui. Porque se agora que já está entrando no verão,
o pessoal já tá lotando as praias. E imagine só quando tiver, tipo, férias, todo mundo sem ter que estudar, trabalhar com... Cara, eu Pensa. vi uns vídeos lá de Porto Rico, tava lotado. Eu fiquei chocada. Você não Chocada. sabe que eu sigo uma menina que ela é influencer aqui de Maringá? Ela teve a audácia de reclamar que o prefeito de lá não estava querendo liberar a rampa para eles atravessarem a praia. Eu falei, Não. isso, né? É muita cara de pau, gente. Sabe o que eu acho que o prefeito daqui de Maringá deveria fazer? Eu acho que ele deveria fechar a cidade para todo mundo que tá no porto não voltar. Porque, velho, eles vão voltar, vai subir vários casos aqui em Maringá. Ah, com certeza, Vai. gente. Com certeza. Agora imagine Balneário Camboriú em dezembro. Meu. Nossa Pois- senhora. E o pessoal não quer nem saber, né? Tipo, tem o resto da vida ainda para curtir. Pois é. Então, aí, que custa esperar, gente? Mas não. É, porque as Uma praia pessoas, lotada. elas vê o próprio, a si próprio, não vê o próximo, né? Não tem empatia, né? Que nem, tipo assim, eu fico em casa, eu não saio para lugar nenhum, porque assim, eu trabalho com meu pai e com a minha mãe todo dia. Eu não quero passar para eles. Eu sei que se eu pegar, eu sei que eu não vou morrer disso daí. Mas e eles, que têm 60, Então. 60 e poucos anos, entendeu? Mas a gente também nem pode ficar muito confiante, de, tipo assim, eu não vou morrer. Porque em umas pessoas dá mais forte, em outras dá mais fraco. Tipo, é muito Depende da complicação de saúde que é ao verdade. organismo, né? A imunidade, as plaquetas, então envolve muita outra coisa. Então, assim, eu tenho muito medo, eu não saio, gente. Não saio, nem pra igreja eu tô indo, assisto pelo computador, porque eu tenho muito medo. E ainda assim, a gente se prevenindo dentro de casa, minha mãe pegou e tá no hospital. Pois é, Então, é difícil. pensa. Por causa Mas de pessoas irresponsáveis, né? Pois é, por causa de pessoas responsáveis. Eu já passo na rua, na rua de. Bom, eu geralmente saio de moto. Moto você corre, é o que você corre menos risco. Porque moto você não tem contato nenhum com a pessoa. Além de você usar, eu saio com máscara e com capacete. Olha, eu tô com capacete de moto, eu uso máscara. Então, moto você não tem contato com ninguém. Você passou de moto, tá lá, se você dá carona a alguém, você não tem contato com a pessoa, que a pessoa fica para trás, e a pessoa tá de máscara, tá de coisa, você não se contamina. Mas, meu amigo, o que eu passei aí, e o que eu vi dos bares aí hoje, mesmo na rua, eu tava lotado mesmo. Se você Os passa bares tá lotado no centro. todo final Gente, de os bares ainda semana, tudo lotado. tudo lotado. A galera não tá ninguém. E o povo tem máscara. Tudo sem máscara. E eles colocam a máscara no queixo, assim, como se fosse proteger. Proteger o peixe. Mas para proteger, o vírus passa pelo queixo. Sensacional, gente. Difícil, hein? Complicada a coisa. Não é Eu espero que isso fácil. acabe logo. Mas é uma coisa que todo mundo fala, né? As pessoas só vão sentir quando perder alguém da família. Infelizmente vai ser assim. Mas é assim. É verdade. Essa semana mesmo, eu fiquei sabendo de duas pessoas próximas lá dos meus pais, da igreja, né? Que pegaram, que estão com Covid. Aí ontem eu fiquei sabendo de você, Pamela, da sua mãe. Então, quer dizer, a doença está aí, está rodeando a gente, né? Sim, O vírus está próximo, totalmente próximo da gente. verdade. E, gente, minha mãe baqueou de uma tal forma que eu fiquei, meu Deus. Mas ela tá sentindo, tipo, sintomas graves? Sim, a gente teve que pagar o exame para ela fazer, né? Porque nos hospitais no SUS estava dando para fazer exame, não poderia esquecer realmente o tempo que ela de casa, olha a pessoa que ela ia ter contato, entendeu? Pagar no caso dele, a gente pagou, ela fez o exame, já descobriu, daí já isolou ela em casa, só que daí ela começou a piorar, começou a ficar fraca, muito cansaço, a respiração, daí ontem teve que internar ela. Ela é de grupo de risco? Então, até onde a gente sabe, não. Mas aí, como eles fazem o raio-x, o tórax lá e tudo mais, aí deu umas coisinhas no pulmão dela, foi a única coisa que preocupou o médico, sabe? Uhum. Mas assim, até então nunca teve nada disso. Mas ela vai ficar bem, sim. Ela vai ficar melhor. Acho que ela já tá bem melhor do que ontem. Ontem ela tava bem. Eu falei, pelo amor de Deus, vai tomar banho e vamos pro hospital, porque se não é criança, não adianta ficar em casa, que casa não cura, né? Pois é. Melhor gente, se der falta de ar, é brincadeira não, hein? Tem que correr pro hospital. Ai, gente, eu falo, mesmo que se eu não tiver falta de ar, pode me internar. Não espero eu ter falta de ar, não. Pode me internar. Ai, gente, às vezes eu tô, tipo, ansiosa, tô com ansiedade, eu já falo, meu Deus, eu tô com coronavírus, eu fico perturbada. Gente, pois é, às vezes dá uma dorzinha de cabeça, eu já tô com o termômetro. Uhum. Eu louca. Ai, eu tenho muito medo, viu? Deus me Eu livre. também.
Não, a gente tem que ter mesmo, porque, poxa, e a gente tem que se Não, cuidar é uma bastante, doença viu? muito séria. Não, é sim. Eu Bom, não gente, lembro de ter passado tudo isso na H1N1. não, é porque esse aí é pior, né? Esse daí, né? Não, falaram que a HN1 é pior ainda, mas eu não lembro. Acho que porque não, acho que ele não infectou tanto igual infectou o corona. Esse aí é mais contagioso. É, Deve ser por causa disso. Então, Imagina. o corona derruba a pessoa, o outro já não faz nada, né? Outra pessoa já não É, acontece nada. é, Coisa. exatamente. Esse é o problema. E ele ataca outra, se a pessoa está doente, é pior ainda, né? sim. Então, esse é o problema desse negócio aí. Mas, gente, então ficou para o próximo domingo, então, né? Horário 8 horas, tá bom? Tá Não, bom, pode tá, ser, não tem problema não, professor. Pode ser tá domingo. Para mim tranquilo. pode ser. Pra mim também. Beleza. Também, Aí na também. sexta-feira vocês estão de boa, tranquilo. Uhum. Beleza. Gente, valeu e tal. Ô, Pamela, melhora para sua mãe, tá? Obrigado, professor. Ela E vai você ficar bem, por favor. vai sim, Vai vai sim, sim, gente, se Deus quiser. Vai dar tudo vai sim, certo. vai dar sim. E vocês se cuidem também, tá? Tá bom. Abraço aí, professor. Outro para vocês, Tchau, uma boa noite. gente. Tudo Tchau, bom. Até professor. amanhã Tchau, para vocês e Tchau, até domingo, professor. Tchau, É. Pamela. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Amém. Vicky. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.